Senhores, boa noite. Uma satisfação incomensurável estar aqui hoje, até porque é a primeira vez, e esse convite foi uma honra para mim. Agradeço imensamente a presidência do Conselho Regional, os presentes, as pessoas que nos assistem na TV Cresce, e quero fazer uma honraria aqui, inclusive, por ser a primeira oportunidade, dizer que ocorreu, inclusive, no ano de maior empolgação, no ano de maior força, que é o ano de 2012, o ano do dragão. É o ano onde nós que estamos aqui presentes queremos muito, muito mais. Queremos transformar, queremos conquistar, queremos informar, queremos conseguir algo diferente. Esse é o ano. Por isso que eu estou aqui hoje. E eu agradeço imensamente essa casa. Quero começar, inclusive eu ando bastante, não se importem, daqui a pouco eu estou aí. Eu quero começar com uma situação que muito me surpreendeu na minha pequena carreira de 10 anos, de advocacia e de profissão. Eu fui procurado por duas pessoas que gostariam muito de ter a primeira unidade na Moca, na região da Moca. Essa unidade teve uma imensa massa de procura e todos queriam imensamente aquelas unidades a serem vendidas. Pois bem, essas pessoas foram até o local e ficaram deslumbradas com o que viram, principalmente com relação ao preço, com relação à expectativa, com relação aos planejados, e queriam muito aquelas unidades. Passados algum tempo, naquela conversa com os intermediadores, muitos daqui são intermediadores, eles fecharam e pagaram R$54 mil. Estavam empolgados. Assinaram, inclusive, o compromisso de compra e venda. Ótimo. O problema começou. Naquela ocasião do compromisso de compra e venda, eles tinham uma cláusula de adesão chamada ATI. Alguém conhece a ATI? Conhece a ATI? Ou SAT? Fica melhor a SAT. A SAT fica melhor. Mas também é conhecida como ATI. Inclusive, essa cláusula de adesão, ela foi direcionada para eles que todos teriam, sem exceção, assessoria técnica, a pretensão, a presença, a orientação, todos teriam, sem exceção, essas informações. Ocorre o que não tiveram, principalmente com relação ao financiamento, pessoal. Principalmente com relação ao financiamento. Tinham toda a expectativa de que as orientações a serem dadas, de que o financiamento a ser dado, padeceria de efetividade. Isso não aconteceu. O financiamento, que seria por um banco qualquer, não ocorreu. Isso foi em dezembro de 2007. Janeiro de 2009. Pensem, janeiro de 2009. Praticamente 2 anos. Receberam a seguinte proposta. Escute, da construtora e da intermediadora, da consultora de imóveis. E eu não estou retendo, não estou tirando a presença dos corretores. Pelo contrário, os corretores autônomos estão elencados nessas duas hipóteses, nesses dois elementos, construtora e intermediadora. Nessas duas situações, eles promoveram a seguinte proposta. Faça conosco, faça o financiamento conosco. Venha conosco, só que eu vou ter que atualizar os valores. Eu vou ter que efetivar novos valores. Pessoal, eram duas situações. Duas pessoas querendo intensamente as unidades. Desistiram. Fizeram um boletim de ocorrência por apropriação indébita. E ingressaram com uma ação na justiça. Corretores querem isso? Consultores de imóveis querem isso? As pessoas que estão querendo adquirir essa propriedade desejam isso? Não. Nós somos profissionais e nós temos que pensar nessa situação também, e muito antes. Uma apropriação indébita, uma pretensão criminal e uma ação judicial de rescisão. Algum tempo depois, veio a sentença. A sentença veio a lume. A sentença declarou nulo, de pleno direito, o contrato de compra, o compromisso de compra e venda assinado. Esse foi o primeiro ponto. Segundo, não com relação aos valores de corretagem, mas com relação especificamente
os valores recebidos a título de SAT, ou ATI, assistência técnica, de assessoria de imóveis. Esses valores tiveram que ser devolvidos. Meu Deus do céu, se os corretores, se os profissionais que trabalharam tinham essa expectativa, por que é que esses valores foram devolvidos? Senhores, além de serem ilegais, não houve a preocupação, não só com relação à questão contratual, mas com o sentido teleológico, a finalidade da profissão essencial, que é o quê? A intermediação. Eu começo hoje dizendo desse inconformismo, dessa realidade que houve, que ocorreu em 2007, se estendeu a 2009, e agora transita perante a 27ª Vara Cível Central, de uma maneira assim absurda. Esse inconformismo que eu quero que vocês sintam. Porque é esse inconformismo, senhores, que nós temos que levar no momento que nós trabalhamos. Nós não temos que pensar no princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário e tentar resolver todas as situações lá. Nós não temos que pensar, inclusive, que um comprador ou um vendedor que, de repente, nos procure, venha e pense na hipótese de ação judicial para fazer valer o quê? Um sonho? O que eu chamo a atenção de vocês hoje, o que eu quero muito trazer, todos aqui são experientes, todos aqui têm um conhecimento muito específico e, às vezes, e tenho certeza, muito mais amplo do que o meu, com relação à atividade, mas eu quero chamar a atenção em uma situação específica. A boa-fé, a transparência, a lealdade, a finalidade do contrato, a importância do contrato. Papelaria, internet, modelo, tudo isso é muito fácil. O melhor caminho não é a internet, não é o modelo, não é o contrato fácil. É o contrato que se adequa à situação fática. Por falar de boa-fé, que eu já começo, inclusive, na parte geral de contratos, e eu preciso passar isso para vocês. Se eu não fizer isso, eu vou ficar doente. Eu preciso passar que existe legislação, que existe uma preocupação simplesmente com a boa-fé, com a lealdade. Será que nós encaramos isso de uma maneira real? Será que nós colocamos e pensamos isso no contrato? Ou nas atuações contratuais? Acho que não. O artigo 422 do Código Civil, ele trouxe essa preocupação. Ele traz a preocupação da boa-fé nos contratos. Em todos eles, eu não estou dizendo ainda em contrato de corretagem. Em todos os contratos. Todos os contratos, nos moldes do artigo 422, devem atender o denodo, a lealdade, a transparência, a boa-fé. Se isso não for atendido, se isso não tiver como preocupação no contrato, eu posso entender judicialmente um inadimplemento. Eu posso, inclusive, entender que o contrato não foi cumprido. Tamanha preocupação com a boa-fé, com a finalidade. Se eu não tiver isso muito claro, se eu não tiver isso muito específico nos contratos, eu posso desvirtuar, eu posso desconsiderar a minha própria atuação profissional. A própria resolução do COFEM, do Conselho Federal. A própria legislação. Imaginem que o mecanismo do advogado é a parte processual. É o Código de Processo Civil, principalmente para a Justiça Estadual. Nesse código, vocês vislumbram a seguinte situação, artigo 14, artigo 17, que diz o seguinte, que as partes, os magistrados, os advogados, devem ser leais, devem ser transparentes, devem atender a lealdade e o denodo uns para com os outros. Se isso é tão importante, inclusive a ponto de ser considerado como norma processual, como norma contratual, por que é que vamos ignorar isso? Por que ignoramos isso? Voltando um pouco, inclusive, alunos que estejam me assistindo, faz parte, inclusive, da matéria que eu leciono. Muito antes, um tal de Immanuel Kant entendia que a questão da lei, os contratos, eles não vinham de maneira escrita. Eles já eram inerentes a nós. Eles já pertenciam. Inclusive, esse grande filósofo dizia o seguinte, 2 coisas me surpreendem, o céu estrelado sobre nossas cabeças e as leis morais dentro de nós. Esse é o primeiro ponto. Passado algum tempo,
veio um outro pensador e dizia o contrário. Ele dizia que era a norma escrita, que era algo escrito que condicionava a atividade humana. Doido, Hans Kelsen. Ele simplesmente dizia o seguinte: não há condição humana que não seja segregada ou direcionada por uma norma. Passado mais algum tempo, aí sim eu leciono vocês a Miguel Reale, o nosso condicionador do Código Civil, que diz o seguinte: não posso ter só leis morais e não posso também ignorar as leis escritas. E também não posso ignorar os valores sociais, aquilo que existe de crença, aquilo que existe de mais útil na atividade e no fato humano. Ele trouxe a teoria tridimensional do direito: fato, valor e norma. O Ramon é louco. Por que ele está trazendo isso hoje aqui? Meu Deus do céu. Se eu não souber desse escopo e não souber dessa importância, eu não posso pensar num contrato da mesma forma. Eu não posso imaginar que eu estou ou pelo vendedor, ou pelo comprador, ou simplesmente intermediando algo como consultor e ignorar que valores estão sendo atribuídos ali, independentemente de quais sejam, negativos, positivos, reprováveis ou não. Eu não posso ignorar isso. Boa fé, artigo 422. Esse é o primeiro ponto. Pensar em contratos também requer capacidade. Capacidade civil. Capacidade de ser parte. Capacidade de estar em juízo. Capacidade de contratar. E aí eu falo para vocês os artigos 3º e 4º do Código Civil. E essa parte é engraçada, porque isso eu vou passar uma experiência muito pessoal. Foi logo no começo da minha carreira. E foi muito engraçada, porque eu estava desesperado, queria muito arrumar clientes. Eu comecei antes, muito antes, não fui contratado, enfim, eu me formei advogado e comecei a atuar, encarei aí essa rotina louca de se jogar ao mercado de trabalho sem ter tanta experiência, e eu fui procurado por uma senhora. Senhores, a senhora sabia tudo. Tudo. Era impressionante. Ela era eloquente. Ela sabia mais que eu. E não faltava muito, porque ela, inclusive, me orientava com relação ao problema que ela tinha. Doutor, eu tenho uma petição inicial aqui, e eu preciso que o senhor, por favor, ingresse com uma ação imediatamente. Inclusive, eu quero que o senhor peça também liminar, porque eu estou com um problema gravíssimo. Eu falei, qual o seu problema? Qual o seu problema? E aí peguei esses problemas. Mas algo me preocupava. Ela tinha alguma coisa que eu não sei o que era, que eu falei, meu Deus do céu, o que será que essa mulher tem? O que será que ela tem? Ela sabe muito, mas eu não quis questionar muito, não. Eu peguei e falei assim, vem cá, vamos assinar. Vamos assinar o contrato, assinamos o contrato, peguei a petição inicial que ela já tinha assinada por advogados, e, de repente, eu estava com o contrato assinado, estava com ela, cliente, transformada em cliente, tudo certo. Ela saiu do escritório, eu falei, algo está errado. Algo muito grave aconteceu e eu não estou entendendo o que é. Vou fazer uma pesquisa em nome dessa senhora. A pesquisa fez eu parar no Fórum da Penha, Zona Leste. Eu parei lá. Havia um processo de interdição contra ela. Havia laudo da assistência social, havia manifestação do Ministério Público, e só eu não sabia. Ela não sabia? Eu não sabia. Eu não sabia. Sabe por que eu não sabia? Porque era impossível saber. Ela era normal, perfeita. E eu não sou do âmbito médico, não sou do âmbito psicológico, apesar de nós termos ciência forense relacionada à psiquiatria, não daria nem por um momento imaginar que ela não tinha capacidade. Ela era absolutamente incapaz de realizar todos os atos da vida civil, artigo 3º. E ela fechou um contrato comigo. Imagina como é que eu fiquei. Eu falei assim, eu sou doido, não é possível. Não é possível. Entendeu? Aconteceu comigo. E aí eu pergunto para vocês, o que eu fiz? O que eu fiz depois disso?
Cheguei para minha secretária e falei assim, pelo amor de Deus, não deixe ela entrar aqui. Se ela bater e querer entrar, você chama a polícia. Porque a mulher é doida. E eu fiz isso. Tempos depois, eu vim aqui para lhe dizer alguma coisa. E essa coisa é o seguinte: primeiro requisito do contrato, depois da boa-fé, depois da lealdade, depois do denodo, é a capacidade. 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 Tem que saber não só o sentido, a finalidade contratual, mas a capacidade. Como é que sabe isso, Ramon? Não se sabe. Só se preocupa. Só se preocupa. É menor? Não, vocês não vão contratar com menor. Mas é maior? Tudo bem. É absolutamente? É relativamente capaz? Tem autonomia para fazer esse contrato? Opa, vou falar algo mais próximo de vocês. Existe documento público, com garantia pública, que me dê condições de intermediar um bem imóvel, de representar o vendedor ou o comprador? Quais são os critérios que essa pessoa me procura? Quais os interesses que essa pessoa, qual a finalidade dessa pessoa me procurar? Quem é essa pessoa? Quem é que me procura? Eu utilizo a profissão do corretor, a experiência do corretor, muito semelhante à do advogado, com conhecimentos e preocupações multidisciplinares. Vocês não podem estar adstritos somente à relação intermediação. Se houver essa relação, única e exclusivamente, vai haver um problema. Vocês vão faltar com a finalidade, a essência da profissão de vocês, que é o resultado. Já vou falar disso, mas é o resultado. Passando a questão da capacidade, outro ponto contratual geral, não entrei na questão de corretagem ainda, mas geral, do Código Civil, é o objeto. E isso eu também posso falar para vocês de experiência própria. Objeto lícito, não defeso em lei, e defeso não é de proteger, defeso é de proibir. A palavra defeso é proibido. Quando você tem essa avaliação extra, quando você, de repente, se preocupa não só com o ato mecânico, o dia a dia, quando você tem essa preocupação, muitas coisas boas acontecem. Falo isso porque existem pessoas, empresários, que se utilizam do Poder Judiciário, que se utilizam de profissionais liberais para fazerem o quê? Para cometerem fraudes, para cometerem atos ilícitos. E nós, como profissionais liberais, movedores de opinião, cientistas, técnicos, temos que coibir isso. Isso é uma preocupação nossa. Porque a tua intermediação, o resultado dela, apesar de ser lucrativo para o profissional, pode ser que seja, pode ser que não, porque hoje nós temos várias praças com vários valores, muitos inclusive vão atrás para informar que a comissão é equivocada, é ilegal, enfim, são sofredores, mas também influenciam o mercado, influenciam prestadores. Por que não inibir essa atividade? Vocês podem ser vítimas no próprio contrato. E a responsabilidade, ao invés de ir para o comitente, quem é o comitente? O contratante do corretor, seja ele vendedor ou corretor. Aliás, apesar de ir em cima dele, pode ser que traga também a participação do corretor, a participação do intermediador. No primeiro exemplo acima, inclusive, que eu disse, o corretor, os corretores autônomos que estavam envolvidos o celular acaba me tirando um pouco a concentração, que estavam envolvidos nessa divulgação, estavam provavelmente correndo risco. E quase, por uma concepção jurídica, quase não perderam o quê? Quase não perderam a comissão. O serviço, a finalidade do serviço da ATI deveria ser de resultado, deveria ser de prestação. O financiamento deveria ter sido realizado, e não foi. A Justiça de São Paulo entendeu que se não houve o financiamento, e tinha uma cláusula de adesão, tinha uma informação de que deveria ter assessoria técnica, responsabilidade. Por isso a devolução dos valores. Agora imaginem, se não houvesse, inclusive, a realização do contrato do compromisso de compra e venda. Imaginem isso. Comissões pagas, ainda que de maneira variável,
deveriam ser devolvidas. Poderiam ser devolvidas. Objeto lícito. Tive situações de ter que acompanhar intermediadores por negociações em socorro. Conhecem socorro? Já ouviram falar de socorro? Totalmente invadidas. Contratos de gaveta, onde as negociações foram realizadas, finalizadas, houve pagamento, tudo aparência. Aparência. Tudo aparência. Tudo aparência. Vocês podem ser parte da aparência. Quando vocês pegam um modelo de contrato e acham que ele atende à finalidade. Irrevogabilidade. Pagamento de despesa. Isso é um absurdo. A outra parte que contrata não tem como discutir esse contrato? Que eu vou falar para vocês que uma das condições do contrato de corretagem é a bilateralidade? Errado. E para que fazer um contrato, então? Não façam. Se é para não ter funcionalidade, não façam um contrato. Eu já peguei situações onde eu não pude discutir representando empresários. Senhores, nós representamos empresários. Empresários não são consumidores. Empresários não são vulneráveis. Se eu represento um empresário, ele não é hipossuficiente. Ele pode entender o que ele contrata. Essa preocupação tem que ser minha. Então tem que ser um contrato específico para aquela finalidade. Objeto lícito. Contratos gerais. Passando para a parte de corretagem, e aí o ingresso com a tipologia do que diz o Código Civil no contrato de corretagem, principalmente a partir dos artigos 427 do Código Civil, a bilateralidade é a mais importante. Mas eu vou trazer outros. E vou falar para todos. Bilateralidade diz o seguinte: o contrato de corretagem não tem cláusula de adesão. Não tem cláusula de aceitabilidade. É discutível. Tem obrigações, deveres de ambos. Ambos. Inclusive, se uma das partes contratantes não cumprirem a obrigação, se elas não efetivarem as obrigações, e aí, questão de informação que eu vou passar, questão de documentação, a outra está automaticamente autorizada a descumprir a parte dela, exceção do contrato não cumprido. Sabia disso? Você se esforça, você faz a intermediação e você pode, na sua prestação de serviço, dizer: você não cumpriu a sua obrigação, eu estou autorizado a não cumprir a minha. Exceção do contrato não cumprido com base no Código Civil. E com base num contrato bem feito. Contrato não é brincadeira. E eu falo para vocês, eu aprendi na prática que contrato é coisa séria. Bilateralidade. O outro requisito, que também é muito importante do contrato de corretagem, e eu preciso muito que vocês saibam disso, é a questão da acessoriedade. Contrato de corretagem, minha gente, é acessório. Não pensem vocês que só um contrato de corretagem, de intermediação, já sana o problema. Não pensa isso não. Não pensa. Contrato de corretagem é acessório. Ele depende de um contrato principal. E qual que é o contrato principal? Compra e venda. Contrato de compra e venda. É aí que efetiva-se a prestação de serviço do intermediador. E eu me deem essa honra de chamá-los de intermediador. Porque é uma honra intermediar e resolver. Eu tenho essa honra na minha prestação de serviço. E é a melhor coisa que acontece. É quando você faz a intermediação e resolve. Você vê sonhos sendo efetivados. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Você vê empresários, empreendedores também muito satisfeitos. Também quando não dá certo, eles querem te matar. Você quer correr. Acessoriedade. Tem um outro também importante. Olha só, é o terceiro, de 5. 5 requisitos do contrato de corretagem. O terceiro é consensualidade. Consensualidade, minha gente, consensualidade. Não adianta dizer que você prestou o serviço e esse serviço não foi aceito pelo comitente, pelo credor, pelo vendedor, pelo comprador. Tem que ter consensualidade. Como é que se cria isso? Passando um e-mail.
Não fiz contrato, passei e-mail. Passei o e-mail, já está tudo certo, está tudo vinculado. Olha, estou garantido. Se for um e-mail unilateral, só mandei para ela, ela não me respondeu. O que acontece? Não tem validade. Mandei um e-mail, como dizem. Mandei um e-mail. Mandei um e-mail, olha, eu sou seu corretor agora. Você não me respondeu? Acabou. Acabou. Não vale como prova. Inclusive, tem uma discussão na OAB hoje, sim ou não como prova. Não tem resposta? É prova unilateral. Só eu estou produzindo. Então, assim, consensualidade é contrato, é intermediação, é você levantar documentações e apresentar para essa parte. É você se fazer valer como intermediador, ser efetivo, informar. E-mails que não são respondidos, não tem cópia, não tem comprovante de assinatura, não tem nada disso, é inválido. É unilateral, não vale. Olha, eu estou prestando um serviço para você, tá? Beleza? Quando terminar, eu sei que vai dar tudo certo, ó. Não esquece da minha comissão lá. É errado. É errado. Se não houver a resposta, não vai servir de nada. Consensualidade. Só isso. Anotem outro importante. Eu sei que muita gente anota, mas anotem aqui também. Para vocês lembrarem, sempre lembrarem. Porque isso envolve a parte ética, isso envolve a parte profissional, isso envolve quem vocês são, quem contratam vocês ou quem vocês direcionam para serem contratados. Alteridade ou aleatoriedade. Eu estou falando de alha, estou falando de sorte. Eu estou falando de um contrato que eu dependo de um evento futuro ou incerto para ocorrer. Eu estou falando de um contrato que nem sei se vai dar certo, mas que eu já faço parte dessa relação. Aleatório. Eu sei que vai dar certo. Eu quero que dê, mas eu não sei. O último requisito importante dos contratos de corretagem, eu estou falando da classificação jurídica. Eu estou passando a classificação jurídica para vocês, que muitos, de maneira fática, sabem muito bem. Mas se eu não tiver essa base, eu não vou dar importância contratual. O último deles é a onerosidade. Contrato é oneroso? E não é oneroso porque eu vou receber. Isso não é onerosidade. Onerosidade é porque eu vou trazer um benefício e vou ter um benefício. Vou trazer um benefício para quem quer que seja o meu contratante, seja ele comprador ou vendedor, ou para mim. Por isso que é onerosidade. É um ônus, é positividade, é retorno, é lucratividade. Ah, mas é só dinheiro que eu estou falando? Não, é questão pessoal. Dignidade, interesse, mercadologia, tudo isso nós estamos envolvidos. Represento uma empresa onde eu não quero só negociar o imóvel, eu preciso saber qual a marca dessa empresa. Ela tem registro no INPI? Como que ela é estruturada? Quem a representa? É isso que nós temos que ter em mente. Parte contratual, isso é fácil. Se você pegar um modelo, se você fizer um direcionamento na internet, você acha. A parte efetiva da contratação, essa muda. Essa é importante. Onerosidade. Isso eu falei das classificações. Falei do objeto lícito. Falei da capacidade. Falo para vocês o seguinte, e começo nesse sentido, falo de obrigações. Ah, meu Deus do céu, obrigações dos corretores. Todo mundo já veio e já disse de tudo para vocês. Eu sei, tenho certeza, e disseram de uma maneira muito competente. O que eu digo a vocês, as obrigações eram piores. Eram terríveis. Em 1850 nós tínhamos um código comercial. Código que via a parte portuária, a parte comercial, a parte empresária, via-se de tudo. Graças ao bom Deus, a lei é dinâmica. Dizem que não, dizem que ela para no tempo. Que é dura e para no tempo. Não, mas ela é dinâmica. 1850, tinha-se como obrigação do corretor acompanhar até a entrega do imóvel. Até a entrega do bem, tinha que acompanhar. Você imagina isso agora, nos tempos de hoje? Você tem que acompanhar efetivamente, ignora a parte online, mas imagina isso hoje.
totalmente inviável. Você faz intermediação, você sabe das efetividades, mas você não precisa acompanhar de maneira integral. Até porque você detém outros profissionais. Até porque você participa de outras maneiras. Né? Enfim, você percebe que a primeira parte, o primeiro ponto disso era acompanhar. Segundo, lá no artigo 36 do antigo Código Comercial, dizia o seguinte: você, além de acompanhar, você tem que manter sigilo, ó, boca fechada. Não fala nada. Me contratou, é só com ele. Não vou abrir a boca para vocês. Tinha no Código Comercial. 1850 se dizia isso. Sigilo absoluto. Absoluto. Não vai falar nada. Está me representando? Ó, ignora os demais aqui. Só aqui. Aqui não. Outro ponto de partida que era importantíssimo. Método. O artigo 36 falava assim: você tem que ter método operacional. Você tem que ser pragmático, tem que usar tudo anotadinho, tudo bonitinho, tudo específico, tem que ter livro, tem que fazer de tudo para travar essa negociação. Sob pena de, se não fizer, condenado à parte criminal. Condenado à parte civil. Tudo no mesmo artigo. O ônus de 1850 era muito grande para o intermediador. Era um peso muito grande. Veio o Código Civil. Lei 10.406 de 2002. A partir dos artigos 724 e seguintes. E aí, meus amigos, flexibilizou? Facilitou? Melhorou? Não. Positivou. Tornou positiva a prestação. Tornou efetiva a prestação. Tirou absurdos de condenação, mas tornou mais clara. Não estou falando da lei, da lei da profissão do corretor, e sim do Código Civil. Ela trouxe o quê? Muito importante. Prudência e diligência no artigo 727 do Código Civil. Prudência e diligência para quê? Para evitar contrato com cláusula nula. Para evitar cláusula abusiva. Essa é a prudência que o corretor ou o intermediador tem que ter. Essa é a prudência que o profissional tem que ter. Quando se faz uma cláusula que não deve nem em nenhum momento ser anulada. Porque se tiver nulidade, meus amigos, não tem contrato. Se tiver nulidade ou qualquer discussão com relação à nulidade, não há contrato. Há mera dicotomia. Segundo ponto. Informação, e aí passo um latinzão para vocês, esponte própria. Ou seja, espontaneamente. Eu levanto as informações em prol do comitente, em prol do contratante. É de maneira espontânea que eu trago as informações, que eu busco e as demonstro. De maneira espontânea. Lá, tinha que buscar as informações. Aqui, no atual Código Civil, você troca informações para evitar problemas futuros. Você troca. Quando eu falo trocar, vocês estão na prática e sabem muito bem isso. Todo tipo de informação. Qualquer informação. Não estou falando só de certidão. Não estou falando só de região. Análise regional. Não estou dizendo isso. Além. O destaque ele vem além. Quem quem se mantém inicialmente preso a informações superficiais pode ter problema. Saiam disso. Eu tive um professor que dizia: saia da base do pelo. Subam da ponta do cabelo, da raiz do cabelo até a ponta. Vejam além do que é visto. Eu estou lidando com pessoas experientes porque nós aprendemos o tempo inteiro. E isso é algo que nós temos que aprender, a conviver. A segunda situação no Código Civil que eles veem muito é a questão de evitar a nulidade, de ter as informações e, principalmente, conhecer regras jurídicas, evitar que informações sejam distoantes, evitar que situações envolvam o risco do negócio. Conheçam o risco do negócio. Em todos os tempos. Em todos os tempos.
Tudo bem aí, pessoal? Tranquilo? Ótimo. Falei de obrigações. O que nos interessa de maneira bem exata não é só obrigação, né? A gente tem direito também, né? Só falar de obrigação aqui é totalmente terrível. Digo a vocês o seguinte. Os direitos profissionais também mudaram com relação ao Código de 1850, o direito comercial. O que se vislumbra, o que se verifica de maneira muito intensa é a questão da remuneração, a possibilidade, as nuances da remuneração. A Maria Helena Diniz, que é uma grande jurista brasileira, ela traz duas hipóteses, e vocês conseguem ver isso na própria tabela no site, que são as variáveis, são as comissões variáveis e as fixas. Né? E quando vocês pegam a tabela do site do Cresce, muito similar, inclusive, à tabela da ordem, vocês verificam a parte fixa para algumas prestações de serviço. Aqui em São Paulo, inclusive, a Praça de São Paulo pode atingir na venda aí 5%, 6%, 6%, né? 6% a 8%, exatamente, obrigado. E em algumas outras discussões pode atingir até 10%. Até 10% de algumas atividades de intermediações, inclusive de consultoria. Ótimo, ótimo. Antes não havia isso. Antes, inclusive, a classe era limitada não a percentual. A efetividade e o comitente é que dizia, olha, eu vou pagar o que você merece. Como era a profissão do advogado. O honorário, ele via de maneira assim, o que era representado dizia, muito obrigado, você me defendeu bem. Você merece uma saca de café. Para o intermediador, a mesma coisa. Para aquele que conquistava o imóvel, móvel e imóvel, a mesma coisa. Nossa, muito obrigado. Estou muito satisfeito com a prestação de serviço. Tome aqui um pecos. Sabe o que é pecos, pessoal? Era uma cabecinha de boi. Como é que é? Pecos. Por isso, pecúnia. Dinheiro. De sal, saca de sal, por isso salário. Olha só. Salário. Salário. Não salgado. Salgado não. Salário. Por isso esses termos de pagamento. A gente não ganhava nada. Ganhava ou o pecos ou o salzinho. Essa situação foi evoluindo e as profissões foram se rumando, foram se tomando. A remuneração hoje, ótimo, pode ser variada. Para vocês. Eu vou dançar aqui. Inclusive, eu estava querendo trazer, só para fazer uma corte, eu queria trazer uma música do Psy, sabe do Psy? Eu ia trazer no slide aqui, mas eu falei, não, eles não vão gostar, e eu vou começar a dançar aqui, vai ser terrível. Aí o Cresce nunca mais vai me chamar. Então, me perdi. O que eu estava falando? Do Psy? Não, estou brincando. Do Sol. Ótimo. Ótimo, ótimo. Essa remuneração era realizada para os intermediadores. Hoje, é possível variar? É. O código anterior não era. Era resultado e comissão. Resultado, comissão, acabou. Hoje, o conselho, as atribuições legais, elas têm alterado isso. Pois bem, praça de 6% a 8%, tranquilo, e aí vem os problemas. Primeiro deles, remuneração, e aí eu quero até ver essa manifestação de vocês. Remuneração do corretor, isso de acordo com o Código Civil, tá? De acordo com o Código Civil. O corretor, que ele representa alguém por um prazo indeterminado, seja ele vendedor ou comprador, ele vem atribuindo, vem prestando serviço, vem se esforçando, vem levantando informações, e de repente, um dos comitentes, um dos negociadores, diz o seguinte, ó, não quero mais. Não quero mais, Renzo, não quero mais. O corretor sai. Tá bom, tá saindo, sai de meio de campo. As partes continuam a negociação. Isso já aconteceu na advocacia também. As partes continuam na negociação. E aí, por fruto desse conhecimento, elas efetivam o negócio. E aí? É devida a remuneração ou não? 100%. Plenamente. O fruto... Isso é ótimo. Por isso que eu estou me empolgando até que Psy de novo. O fruto dessa negociação, o corretor não... Vejam, o corretor não está mais na intermediação. Só o fruto dela é que aproximou as partes. E aí? Dizem que é, dizem que não é.
Mas é totalmente. Tranquilo. Os frutos, eu estou dando a dica, né? Os frutos, aproximou, maravilha. Devidos. Onde fica mais caracterizado esse crédito? Contrato. Por isso que eu falo, contrato. Contrato, papelzinho, contrato, internet, modelinho? Não. Porque essa situação ela pode ser até prevista. Mas dependendo da forma que se colocar no contrato, vai mudar essa certeza sua. Independentemente da existência do contrato, se eu provar que eu aproximei, Boa. Boa. direito à remuneração. A prova. Esse é o problema, a prova. E aí a prova, ótimo, mas a prova disso, o senhor me permite, a prova disso é terceira, é de terceiros. Então o que acontece? Ótimo. Por isso que eu falo, contrato. Preocupe-se com o contrato. Essa de remuneração, maravilha. A primeira hipótese, tranquilo. Mas eu vou para a segunda hipótese. Isso no âmbito de remuneração. E aí eu falo de direito mesmo, direito de vocês. Prova, está perfeito, maravilha. Segunda situação. Existe uma intermediação, existe um envolvimento com relação às partes, e esse corretor vem a falecer. Esse intermediador vem a falecer. Nesse falecimento, passam-se tempos e tempos. Passa bastante tempo. E aí o que acontece? Muito tempo depois, comitentes se encontram, fazem um contrato, efetivam a relação jurídica. Vêm os herdeiros, vêm os filhos, vem a esposa, ingressa com uma ação contra as partes e diz, eu tenho direito à corretagem. E aí? O que vocês acham? A dica é ótima, porque eu também gero essa discussão. A dica é, se foi sempre, isso é o artigo 725, 728, 724, esses artigos dizem o seguinte, se houver a prova do fruto do trabalho, independente se ele está vivo, se foram terceiros em nome dele, com direito do fruto da prestação de serviço, não tem discussão. É direito da comissão. E aí eu falo direito líquido, é? Certo. Contrato. Eu assim, eu vou te falar uma coisa com muita sinceridade. Para mim, contrato é tudo. Por que não é tudo? Se eu considerar o contrato como é feito hoje, meu Deus do céu, vai ser o quê? As nossas respostas vão ser o quê? Sempre assim, é discutido. Eu tenho que provar. Eu tenho que buscar um terceiro para intermediar, para fazer valer a minha comissão que eu trabalhei, que eu não cobrei nem despesa, porque dizem que eu não posso, e eu não posso mesmo. Eu fiz uma série de investimentos pessoais, eu deixei de inclusive dar boas condições para a minha família, para os meus filhos, para poder fazer valer essa pretensão. E eu digo isso inclusive os que iniciam um trabalho agora, que se esforçam. Digo dos experientes também, mas eu digo os que estão se esforçando agora. Para de repente investir e não ter um resultado útil, houve perda de despesas, houve perda de tempo, do esforço. E aí? Tudo isso para o lixo? Contrato, para não ter discussão e executar se for necessário. Sabe como é que é a execução hoje, gente? Eu executo um contrato dizendo o seguinte, juiz, execução. É 3 dias para pagar. 3 dias, pague-se em 3 dias, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem para suprir a dívida. É execução hoje. Agora, vocês vão querer discutir sem contrato? Sabe como é que é a ação? Eu ingresso com a ação, cobrando, dizendo que eu tenho honorários, ou que eu tenho comissão. Na comissão, cito a outra parte para pagar. A outra parte vai ser citada, isso vai demorar um tempinho. Quando ela for citada, dependendo do tipo de ação que eu entrei, ela vai ter 15 dias para apresentar a defesa. E os 3 dias para pagar? Não tem. Porque não tem contrato. E aí? Nessa hipótese de não ter contrato. 15 dias para pagar. Depois, prazo para réplica. Depois, audiência. Depois, sentença. Depois, recurso. Depois, outro recurso. E aí? E a comissão? E os filhos? E a esposa? Divórcio. Aí vem outra ação, divórcio. Isso é lei. A lei é dura, mas é lei. Dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é lei.
Duralex, Cedilex. No passado aí tinha gente que falava, rimava, né? Duralex, Cedilex. No cabelo só, Gumex. Diziam isso, diziam. Mas ó, esquece isso que eu estou falando. Isso não posso falar isso. Pois bem, outra situação. Senhores, estamos aqui sem contrato. Vários corretores, vários prestaram serviço, se esforçaram, trabalharam, uns mais experientes, outros tiveram a intervenção de mais novos, aquele rolo todo. Negócio efetivado, bonito. De quem é o direito à comissão? Vários corretores. Negócio efetivado, de acordo com o artigo 724, tem direito à comissão quem efetivou o negócio. Vários corretores. De quem é o direito? O contrato diz o seguinte: eu sou corretor, ela é corretora. Tem uma cláusula dizendo o seguinte: quem efetivar o negócio tem direito à comissão. Vamos supor, de uma maneira bem simples, que isso eu já vi encontrar na internet, eu quase fiquei maluco. Eu já corto o cabelo curto para não ter revolta. E aí vem esse contrato e diz o seguinte: olha, de quem efetivar o negócio? São vários corretores. O que a justiça tem decidido? Partilha. Partes iguais. Proporcionais. Para ter esse direito de novo, prova. Para ter essa prova, partes. E aí o tempo passa e eu despendo dinheiro, valores e ao inferno a minha vida. Se o contrato diz, ainda que vários corretores atuem e consignem, efetivem o negócio, vai ser de fulano de tal. Se o contrato diz isso, não tem a discussão específica de quem tem direito, e sim discussão dela dizendo o seguinte: eu participei, por favor me dê minha cota à parte. Eu já sei quem buscar, eu já sei o que dizer. Essas partes podem fazer um documento separado? Deve. Hoje deve. A minha função aqui não é estimular vocês, porque contrato, agora eu vou contratar. Não, é estimular mais ainda. É a finalidade do que se contrata. É pensar o seguinte: existem hipóteses que eu acho que estão previstas no contrato, mas não estão. Não estão. Alguém pensa numa situação dessa de repente ter que discutir com outro profissional, colega, não gosto muito dessa palavra, mas o colega, ter que discutir parte de comissão? Só depois, por gentileza, senhores, eu vou pedir para aguardarem. Daqui a pouco nós vamos já finalizar, aguardem rapidinho, eu vou dar atenção a todos. É que eu estou tão empolgado, eu quero falar tanto, mas e aí? E essa situação, como é que fica? Contrato, princípio da lealdade, possibilitar a todos a discussão. Vamos para uma outra hipótese. Contrato por prazo determinado. Olha, essa é legal, para a gente finalizar legal. Finalizar não, né? Eu vou falar até as 9 horas mesmo. Você da internet, até 9 horas. Não, estou brincando. De repente, eu faço um contrato com o comitente, é o credor. Esse credor ele vai dizer o seguinte: olha, eu quero que você faça intervenção para mim, mas eu não quero por prazo indeterminado, não. Prazo determinado. Eu quero que você atue para mim, nós estamos no 17 de outubro, até no máximo 15 de novembro. Eu quero um resultado, tá? Até te pago uma comissão legal, mas eu quero um resultado até dia 15 de novembro. Ótimo. Chega 15 de novembro, nada. Nada. Ele pega e fala assim: eu não contratei, eu não vou prorrogar. Olha, você me desculpe, mas você não serve. O senhor tem muita experiência, mas eu não quero saber. E aí o que acontece? Você que está saindo agora. Não, tô brincando. O que acontece é o seguinte. Não pode. Aí o que acontece? Termina esse prazo, não existe a prorrogação. Não existe a prorrogação. O comitente, o comprador, o vendedor, diz o seguinte: bom, não quero mais, tal. Vou negociar. Vou negociar direto. Efetiva a negociação. Teve contrato por prazo determinado. E aí? Tem direito essa comissão ou não? Tem mediante prova. Você tem que provar que foi você que mostrou. Prova. O próprio contrato é a prova. Embora em prazo indeterminado. Deixa eu traduzir aqui até para o pessoal da internet. Estão dizendo aqui, meio de prova, que o contrato não é de resultado, e o próprio contrato, essencialmente, faria valer esse direito
do corredor que trabalhou por um prazo determinado, não conseguiu. Ele não teve a efetividade. Ele tentou, ele lutou. Ele foi um lutador, mas não conseguiu. E o contrato, a efetividade do negócio foi feita depois. Jurisprudência. Estou trazendo aqui jurisprudência, inclusive, do Tribunal de Justiça de São Paulo, jurisprudência recém, 2012. Se foi fruto do trabalho desse corretor que tinha prazo determinado, tem direito à comissão. Tem direito à comissão. Por quê? Porque houve a proteção, existe a proteção desse fruto. Olha só que maravilhoso. Se fosse antes, lá em 1850. Essa parte importantíssima, por quê? Vocês conseguem conceber... detalhe, aonde? No contrato. Vai fazer contrato por prazo determinado, minha gente? Eu não faria. Mas se fizer, constem que mesmo se houver o fruto desse trabalho, se as partes se aproximarem, vão fazer sim direito, farão jus sim ao direito à remuneração. Farão jus. Eu já vi muitos padrões e eu quero que vocês sempre questionem mais. Quanto mais for aperfeiçoado o contrato, melhor. Tirando do Cresce, eu quero que vocês questionem mais, ampliem, deem condições. Os fatos da vida são muito dinâmicos. Os fatos da vida são mutáveis o tempo inteiro. Então tragam isso. Imaginem situações. Pessoal, quem tem que pagar a comissão? Vendedor ou comprador? Regra geral. Regra geral. Já estão começando, que eu estou começando a caminhar no contrato. Ótimo. Contrato é importantíssimo. Regra geral. Inclusive era em 1850 e é hoje. Regra geral. Ambos, contratantes, ambos os compradores e vendedores, os comitentes, vamos dizer assim, teriam, em tese, a responsabilidade para pagar as comissões. E responsabilidade civil. Alguém falou isso? Responsabilidade civil. Inclusive, com relação a perdas e danos. Pode sofrer perdas e danos se não pagar, por conta dos teores do artigo 186 e 927 do Código Civil. Esse é o primeiro ponto. Só que, costume, e eu estou falando costume local, minha gente, não é assim que funciona em outros lugares. Se vocês saírem daqui e irem para outra praça, isso pode mudar. Está acabando, pessoal, rápido. Isso pode mudar. O que acontece? Em outras praças, a responsabilidade geral, mesmo que o vendedor, o comprador não contrate, não procure. Existe essa possibilidade, sim. Aqui, praça, quem contrata é que paga. Praça, São Paulo, tá? Quem contrata é que paga. Certo? Geral. Prazos para recorrer? Não entendi. Quem diz? Não, vamos lá. Vai finalzinho que eu já estou terminando. Entendi. O que acontece é o seguinte, só para eu finalizar. A responsabilidade civil, e aí eu falo parte de remuneração, isso aqui, só para encerrar mesmo essa ideia. Ela é objetiva e ela tem duas hastes. O agente, resultado. E tem um liame, tem uma linha. Essa linha de vínculo é que possibilita a remuneração. Se eu prestei o serviço, se eu tenho prova cabal, tenho estrutura contratual forte, eu não preciso buscar alguém para provar. Eu já tenho o elemento prova. Eu vou executar. Eu vou fazer valer diretamente esse direito. Se eu não fizer isso, se eu não me preocupar com essa situação anterior, eu vou ter um outro problema, que aí são prazos processuais. Eu vou ter que correr atrás de algo que para mim é provado, que para mim é tranquilo por meio de prova, mas eu terei que correr atrás dessa prova. Eu terei que demonstrar para terceiros que existe essa prova. Compreenderam? Então, assim, os prazos processuais, a busca do direito, ela pode perecer interesses. Ela pode diminuir a vontade. Ela pode destituir aquilo que eu tinha de pretensão, por conta da demora. Infelizmente, os milhares de processos que enfrentam o juiz, e isso eu digo é um ônus muito grande. Estou finalizando, pessoal. Eu já estou dizendo dessa finalização, dessa incoerência de poucas pessoas trabalharem em processos,
isso tem sendo aprimorado. Parte eletrônica, processos digitalizados, isso tem tornado mais célere a justiça, desde a emenda constitucional de 45. Isso é o que mais importa. Nós temos uma expectativa de pretensões de direito serem resolvidas num tempo menor. Mas contrato, documento, atuação multidisciplinar, utilizem conhecimentos de áreas de engenharia, de áreas médica, por que não? Entendeu? Parte jurídica, efetiva, não só a parte abstrata, porque o direito não é só abstrato, ele é muito concreto, ele é muito aplicável. E é isso que eu digo a vocês. Pessoal, esse é o horário, né? Tá certo? Tranquilo, Solicínio. Me desculpem interrompê-los por conta das questões, mas eu vou abrir agora para vocês se manifestarem, se eu puder responder. Eu gostaria muito que vocês se manifestassem. Muito obrigado pela brilhante palestra. Eu que agradeço. Ela é realmente excelente. Muito obrigado. Só que me causa espécie mais uma vez, porque me permite um comentário, não é uma pergunta, mas é um comentário. Por favor. Exige-se hoje, em tese, um conhecimento e uma atuação do corretor de imóveis a que ele não está preparado, tecnicamente preparado, por conta da exigência do credenciamento. Não estou dizendo de que cada um esteja ou não. Sim, Eu estou dizendo que a formação do corretor de imóveis não lhe permite adentrar outras áreas. Muito bem. O senhor falou muito apropriadamente sobre o contrato de corretagem, que ele é um contrato acessório. Ele visa a obtenção de um contrato principal, que é a compra e venda. Neste sentido, o legislador ele foi absolutamente feliz quando, lá em 1951, desculpa, Ulisses Guimarães propôs a primeira lei da corretagem. E ele se preocupa fundamentalmente com essa questão da intermediação. E aí a gente volta um pouquinho, recorre um pouquinho à semântica, porque intermediar é estar entre dois. E a função do corretor é nada mais, nada menos que aproximar. Eu aproximo o comprador do vendedor. Então, a mim, como corretor, em tese, em princípio, não me cabe questionar a documentação, não me cabe levantar a certidão, não me cabe nada a não ser saber se aquela propriedade que está sendo comercializada, como o senhor falou, a questão da capacidade, se é de quem está se propondo a vender, ou alugar, ou comercializar, que isto basta a leitura da matrícula. Então, a posição do corretor, ela é eminentemente de intermediar. Tanto é isto, a simplicidade da 6.530, ela é clara, ela é cristalina. Por quê? Porque ela estabelece exatamente isto, a posição de intermediário. Comprar e vender são decisões de duas partes que foram aproximadas pelo corretor. E, neste aspecto, a jurisprudência ela se divide. Nesse aspecto, não há um consenso na jurisprudência. Por quê? Porque alguns desembargadores entendem que precisaria haver o resultado, outros entendem que não, que a simples aproximação bastaria. E é uma questão que um dia vai ser resolvida, mas até então está em discussão. Então, a minha indignação nesse sentido é que, cada dia que passa, né, nós somos instados a adentrar em outras áreas que não são nossas, correndo o risco de fazerem conosco aquilo que o Cresce faz com outros profissionais, com outras pessoas, que é processando por exercício ilegal da profissão, considerando que a nós, corretores, simplificadamente, simplistamente, segundo a 6.530 e o decreto 81.871, nos cabe simplesmente intermediar, aproximar pessoas. Muito obrigado. Eu agradeço. Eu só vou fazer uma observação. Os advogados eles são instados a todo momento, e eu acho muito interessante esse inconformismo. Na verdade, eu não vou com base nem em lei, nem em jurisprudência. Eu vou dizer o seguinte: os advogados são instados diariamente a não advogar, a ouvirem. Muitas vezes eu fui instado a me portar como psicólogo, como sociólogo, como professor, como um simples familiar. Eu digo a vocês o seguinte: somos, e eu me incluo nisso, cobrados diariamente. Mas percebamos, a importância da nossa intermediação é tão grande
que ela vai além da lei, além das resoluções. Ela é algo tão brilhante, e eu sou um apaixonado por isso, que ela vai no ser. Esqueçam a lei, esqueçam a jurisprudência, porque é importante. Cobram mesmo. Nós sofremos processos, sofremos questionamentos, mas vão além. Vão além. É isso que importa. Pois não. Obrigado. Bom, só queria somar uma coisa Pois não. ao que o colega disse Ótimo. prosseguir com a minha pergunta. Muito maravilhoso. Ele falou uma série de coisas que procedem e, na nossa atribuição profissional, nós temos que requerer documentos e não produzi-los, né? Então, eu acho que a quem de direito. Então, se há necessidade de um advogado, que cada parte constitua o seu, sem o prejuízo da comissão. E, se há necessidade de documentação, que ela seja requerida e que a pessoa ou traga a documentação ou pague uma empresa que trabalhe com isso para fazer. Dessa forma, você fica isento, porque você não produziu os documentos, você apenas os recebeu, e que cada um seja responsável por aquilo que faz. A minha pergunta, ela se baseia numa... Assim, é algo que acho que todos nós aqui, de uma certa forma, passamos, principalmente em início de profissão, que é a questão da captação do imóvel, da comissão pela captação. E isso é uma coisa muito séria, porque tem imobiliárias que fazem com que o corretor faça o trabalho escravo, que é o de sair captando o imóvel, verificar com o proprietário, pegar autorização, e depois eles descartam esse corretor, o negócio é feito e a comissão de captação não é paga. E uma curiosidade muito grande que eu tenho é como se fazer para produzir uma prova exclusividade, porque muitas vezes isso não acontece, de que aquele imóvel foi captado por aquele corretor e que ele tem direito à comissão, e o que é feito dentro da imobiliária com essa comissão de captação, que o corretor, afinal de contas, muitas vezes foi para fazer essa captação, gastou com estacionamento, e, enfim, fora os telefonemas e o resto todo. Obrigada. Ótimo, obrigado. Eu que agradeço. Assim, um esclarecimento bem óbvio que suplanta um pouco fora do nosso teor, mas, ao mesmo tempo, é tão importante, porque o que acontece é o seguinte: produção de prova. Existem formulários realizados por empresas de consultoria imobiliária. Esses formulários eles também servem a vocês, até porque têm nomes, né, são complementados com nomes. Esses nomes são meios de prova para se discutir na justiça a possibilidade de vinculação e direito à comissão. Ou seja, ainda que corretor autônomo, ter o direito a essa vinculação por conta da prova, principalmente formulários. Atividade direta é uma atividade de confiança. Então, o termo confiança vincula a prestação de serviço. Você consegue meio de prova por conta dos próprios comitentes que você teve. Ainda que você não tenha documento algum. Eu não efetivei com você, você vai dizer sim. Pronto. Olha só, meio de prova. Entendeu? Mas isso é discussão. A questão contratual, aí eu falo assim, é uma questão piramidal. Contrato com comitente, contrato com a empresa, com a imobiliária. Entendeu? São duas contratações. São alusões específicas para dizer até onde eu tenho direito. É outra relação jurídica. A relação jurídica que eu tenho com os comitentes, com o comprador e vendedor, é diferente da relação jurídica que eu tenho para com quem? Para com a empresa que me contrata. Essa relação jurídica tem que ser verificada, estruturada, tem que ter escopo para isso. Tudo bem? É essa situação superficial. Vamos colocar assim, superficial que dou nesse momento, por conta da exiguidade do prazo. É autorização de venda. Formulário. E pegou. Olá. Obrigado pela palestra. Eu que gostei agradeço. muito, foi muito obrigado. Muito bom. A minha pergunta, eu quero ser bastante objetivo e bastante direto, a respeito da comissão mesmo. Certo. Por exemplo, você, como o doutor está acabando de falar, que podemos cobrar das duas partes. Sim. Bom, estava se fazendo uma negociação Regra e geral. essa negociação acabou acontecendo. Ótimo. Só que teve um valor estipulado de comissão. Vai caindo, é negociação. Sim. Aí chegou ao 3%. Bom,
Quando se efetivou, o que aconteceu? Ele falou, não vou te pagar os 3%, porque tem mais pessoas que também estão na mesma situação sua, se eu não pegar com você, eu vou pegar com ele, é o mesmo imóvel, etc. e tal. Eu falei, está tudo bem. Aí caiu por 1%, mas tinha um documento. Agora, o que eu quero dizer? Eles pagaram 1%. Podemos ainda entrar numa ação contra para receber os dois? Pergunta também, todas as manifestações importantíssimas. Eu entendo que não, porque provavelmente houve um recibo, houve um pacto, houve elemento volitivo nesse sentido. Eu entendo que não. É claro que eu não conheço a situação fática, mas por quê? Por que não? Porque existe um acordo onde se recebeu esse percentual inferior, ainda que inferior. Buscar na justiça a pretensão de valor superior, provavelmente vai ser invalidada. Mas e se ele não aceita, por exemplo, no caso 1%, ele pode depois pegar... Não, eu entendo que não. Se ele der quitação, se ele der quitação, se houver a quitação de 1%, aniquila-se a pretensão. Entendi. Então, assim, até para aproveitar aqui, discutam bastante, produzam bastante prova. Porque se não tiver acordo, se pagarem 1%, recebam 1% e discutam o resto. Se der quitação disso, finaliza. Obrigado, doutor. Obrigado. Pois não. Boa noite, professor. Eu que agradeço. Boa noite. Meu nome é Uziel. Eu acho que eu sou um homem de sorte, porque aos 30 anos de corretor de imóveis nunca tive esse problema. Meus parabéns. Mas só uma dúvida. Quando acontece uma negociação entre compradores e vendedores, qual é o prazo que você tem para dar início a esse processo? Qual o prazo que você tem quando esse prazo vence? Que você não tem mais de direito de entrar com... Ótima pergunta também. Prazos. O Código Civil não trouxe uma forma de prazos, ele não trouxe isso. Ele deu uma liberdade para as partes. Por isso que eu comecei a palestra dizendo na importância do quê? Da boa-fé, do contrato, da finalidade. É isso, essa é a essência. Entre as partes. A lei disse o seguinte, eu sou incapaz de influenciar todas as relações jurídicas. Então, é livre o prazo. Agora, se tiver no contrato o prazo determinado, para você, corretor, com experiência, efetivar um negócio e você não efetivar, toma cuidado, porque você pode não ter direito à comissão. Entendeu? Então não existe um prazo. Prazos processuais existem, a partir do momento do direito, viu, pessoal? Importante isso, viu? Prazo processual é uma atividade. Prazo de pretensão, a lei deu liberdade para as partes. Não existe uma forma de pretensão disso. A partir do direito é que se existirá prazos. Prazo para mandado de segurança, prazo para ação de cobrança, prazo para execução. Aí é prazo processual, prazo de remédio constitucional, é diferente. Então, não prescreve esse prazo, eu posso estar fora do país, ficar lá 5, 6 anos, poder voltar, descobrir que realmente houve a negociação, eu posso entrar. Não, sim, mas aí que está. Tem a data efetiva do negócio. Enquanto você está negociando, é algo, não se tem o prazo. A partir do momento, aí prazo prescricional, prazo processual. A partir do momento que você tiver uma data definida, entendeu? Um dia específico, você tem prova de que você participou dessa negociação, vão nascer direitos. E eu não falo só de um prazo de pretensão, de ressarcimento de danos, por exemplo. Entendeu? Eu digo de prazo de remédio constitucional. Entendeu? Eu digo de outros prazos processuais. E aí vai depender do caso concreto. Ok, obrigado. Eu que agradeço. Professor, boa noite. Obrigado pela palestra, foi brilhante. Meu nome é Levi. Muito obrigado. A minha pergunta é a seguinte. No decorrer da sua fala, você usou a seguinte frase, dicotomia. Certo. Dicotomia, eu tenho plena certeza que o doutor conhece, é a distância que existe entre a minha pessoa e a sua. Os corretores, dentro da visão do novo Código Civil, na sua opinião, nós estamos dentro de um estreito? Vou fazer só uma correção. Dicotomia, para ser bem mais exato, não a distância, mas eu estou dizendo em dois elementos, sempre dois elementos. Quando eu disse dicotomia, eu digo acerca das principais atividades, atividades obrigacionais do corretor. Qual que é? Prudência e diligência. Esse o artigo 727 diz. Para melhor esclarecer, não é a distância, e sim são dois elementos importantíssimos que o corretor tem como obrigação: prudência e diligência. Então, não existe distância, pelo contrário, existe similitude, existe proximidade. Tá bom? Certo, obrigado. Obrigado a você.
Boa noite. Boa noite. O meu nome é Patrício, parabéns pela palestra. Se falou de vendas, eu vou fazer uma colocação a nível de locação. Por favor. Uma corretora vai até o imóvel, leva o cliente passa uma proposta por escrito para a imobiliária faz a proposta por escrito via e-mail para o proprietário ou o representante do proprietário retorna o e-mail dizendo: não aceito a empresa no local por qualquer outro motivo. E, passado o tempo, você passa no imóvel e vê aquela empresa que você apresentou a proposta no local. Vai até o proprietário, ele fala olha, eu estive com a outra imobiliária que me trouxe o cliente e eu fechei o negócio. Então, a colocação há condições de recorrer em cima disso e o prazo? Então, acontece o seguinte, a discussão, aí é claro, né? Pelo que eu estou percebendo, é jogo de tubarões, né? É jogo de tubarões. É um em cima do outro e quem efetivar um negócio. Por isso que eu trago o resultado. Porque quando você busca o resultado e você consegue finalizar um negócio, não tem quem tasque isso de você. Foi você que intermediou. Foi você que efetivou. A partir do momento da efetividade, qual que é o momento da efetividade, gente? Assinatura do contrato de compra e venda. Assinatura, esse é o prazo maior. Você, corretor dirigente, acompanhou? Tem essa documentação? Para reparação de danos, prazo prescricional, vamos colocar assim, você tem 1 ano para fazer isso. Reparação de danos, prejuízos, e eu coloco material, moral. Você quer essa resposta? Mas existem outros prazos, e aí entra nas observações dos anteriores. Prazos de ações mandamentais, constitucionais. Eu quero que vocês entendam o seguinte, a partir do momento, e aí eu considero, com todo o respeito e entendimento, pretensão de resultado. Efetividade do negócio, porque é ela que manda. Quando que o negócio foi concluído? Tira o esforço. Quando que foi concluído? Tal dia? Ótimo. A partir desse dia, qual o valor de comissão que você pretende? Era só você? Tem rateio? Qual o contrato? Tinha exclusividade? O que você quer? Dano moral? Dano material? Qual o artigo prejudicado? 186? 927? Entendeu? É isso. Obrigado. Obrigado. Uma pergunta um pouco diferente, mas ligado ao nosso ramo. É o seguinte, uma proposta efetuada há 3 anos atrás, que é remanescente de uma venda de um imóvel, questão de 20%. Então, vamos falar em número para que nós entendamos melhor. Acontece que essa venda foi ofertada por R$200 mil. Acontece que passaram 4 anos, não se pagou nem juros, não recebeu nem um tostão, nada, ficou sendo só no dizer. Eu estou como corretor, quero ganhar mais dinheiro, eu quero atualizar com o preço de hoje aquela venda que foi efetuada só verbalmente, não tem nada por escrito, porque se ele pagasse, seria confirmado. Não houve nada disso. Eu não terei direito a ser uma reconsideração, revalorização do bem imóvel nas datas de hoje? Não, assim, possibilidade do direito, eu entendo que sim. Agora, a dificuldade da prova, antes o fio do bigode era tudo, né? Como é que é? Antes o fio do bigode, o acordo de vontades de cavalheiros, era tudo. Infelizmente, hoje isso caiu por terra. Eu vejo que sim, mas você vai ter um... Vou te chamar de você. Pois não. Me permita. Mesmo. Eu acho legal. Me permita dizer uma coisa. A prova desse contrato tácito, verbal, é que é o mais difícil. Por quê? Eu recebi um pagamento. Eu fiz a intermediação. Que ano? Quando que foi? Não, professor, quando começou? Dá licença, professor. Acontece que os próprios donos não receberam, não sou eu. Eu que estou levando essa hipótese de atualizar essa valorização do bem imóvel, que não foi uma transação só verbal, conversou e não pagou. Entendi. Então, vai ser isso. Vai ser a demonstração da relação jurídica, da negociação. Essa é a mais difícil. Em tese, tem direito? Todo mundo tem direito de ação. O direito de ação, ele é constitucional. Ele é garantido constitucionalmente. Agora, a prova disso, a prova das negociações, de dizer e te autorizar a pretender atualizar o imóvel, isso vai ser difícil. A pretensão vai ser difícil. Boa noite, doutor. Boa noite. Boa noite.
Eu gostaria, na verdade, de esclarecer ao colega, como é a sua graça? Rui. E perguntar para o senhor o que diz o artigo 727. Certo, pode ir. Por favor, o senhor pode me explicar? 727. Isso. Que diz sobre as características, principalmente do contrato de corretagem. Ele diz sobre a questão de regras, questão de evitar nulidade. Ele fala acerca da prudência, diligência. Esse é o retorno, essa é a autuação. O teor do artigo 727 é cumulativo. Então, se eu pensar só no 727, eu estou cometendo um erro jurídico. Eu tenho que pensar no 727, o 725, o 724 do Código Civil. Eu tenho que ter aplicação cumulativa, com relação, inclusive, a bons costumes, a parte cultural, a praça, é cumulativo. Se eu pensar isolado, eu vou engessar vocês. Eu tenho que ser cumulativo. Todo o teor de corretagem. Vamos pegar a parte contratual? Vamos pegar mais ainda. Vamos pegar a parte contratual, lá do artigo 421, e aí vem de contratos, que eu disse. E vamos acumular. 722, 723, 727. Pois não. Mas vou explicar para o senhor por quê e para o colega o porquê. Vamos lá. Ele falou somente sobre a aproximação das partes. Sim. E, na verdade, não é isso que o 727 fala. Não. Que ele fala de prudência. Não é verdade? Então, eu vou ler para o colega aqui, ó, um pedacinho só do parecer do Conselho Ético Disciplinar deste Conselho, que saiu hoje. Que diz... Atual. É o seguinte, até para ficar claro... Por favor. Um corretor fez uma mediação e recebeu um sinal, fez o contrato do sinal de princípio de pagamento e foi tirar as certidões. Uma das certidões saiu positiva. Ele cientificou ao cliente comprador de que a certidão estava positiva e que não haveria possibilidade da realização do negócio. O cliente insistiu em efetivar o negócio. Ele queria realmente o negócio. Tem problema, pode deixar que eu resolvo. O que aconteceu? Então, eu vou fazer o seguinte, diz o corretor. Eu vou pedir para que conste na escritura que o senhor aceitou e tinha ciência e foi informado sobre essa situação. Ok? Ok. E foi feito isso. Constou-se a certidão e constou-se que havia débito, pendência e que ela aceitava daquela forma. Bom, entraram com recurso aqui no CRES, eu trabalho no setor de ética e disciplina, e aqui está o resultado. Ante o exposto, opino, já é o relatório, ok? De quem julgou o mérito. Ante o exposto, opino pela lavratura do termo de representação em face dos requeridos, nos termos do artigo 38, segundo, 9º do decreto 8171, e 4º, 1º, 2º do Código dos Profissionais, a fim de que os fatos sejam mais detalhadamente esclarecidos. Ou seja, vai sobrar responsabilidade, mesmo que tenha constado na escritura, vai sobrar responsabilidade para o profissional, para o corretor. Está aqui, meu amigo. Como de forma alguma? Por favor. Está aqui assinado pelo Dr. Diogo Cavalcante Agostinho, Departamento de Ética e Disciplina desta casa. Como, assim, vou aproveitar até a questão de aprendizado. É bom esclarecer, por favor. Jurisprudência, existe uma nuance e uma discussão, mas, assim, a majoritária hoje, o que eu trago de resultados jurisprudenciais, tá? E eu trago do Tribunal de Justiça, do STJ e do STF, é com relação ainda à questão do resultado, né? Os resultados do Conselho de Disciplina do CRES, bem como da própria Ordem, eles buscam, por questão administrativa, né, a atuação da profissão, né? E isso eu coloco também a OAB nesse sentido, né? Existe ainda o entendimento jurisprudencial, eu quero deixar bem diferenciado isso. Entendimento jurisprudencial, judiciário, o entendimento da classe, de como ela tem a autonomia, por lei, inclusive, para direcionar. Pode ser discutido, e isso eu tenho que falar, pode existir uma discussão judicial, né? Pode sim, claro que pode, né? Só o Poder Judiciário é que vai... Mas, assim, a autonomia de disciplina, de diferenciação, de direcionamento, é óbvio que cabe ao Conselho, né? Aí, se isso pode ser discutido, aí eu digo que pode ser discutido judicialmente. Então, olha, aqui diz, muito embora a requerida alegue
ter entregado para o tabelião a certidão e feito constar no registro do contrato de compra e venda a ação, o fato é que em nenhum momento teria sido explicado sobre o risco do negócio. O princípio da consensualidade, o princípio da então, tá bilateralidade. Então, assim, muito embora seja um entendimento, é ótimo para o aprendizado. Olha os princípios. Por isso que eu disse agora. Tem consensualidade? Se não tiver, meus amigos, tira. Tem bilateralidade? Se não tiver, se for cláusula de adesão, pode ser nula. Então, pensem nesses princípios. Muito obrigado. Então, mas é discutir. Até a própria decisão do conselho, ela pode ser discutida. Isso que... Sabe, o importante é o nosso... Viu, pessoal? Ó, o importante é o país democrático. Ainda que, por exemplo, de uma decisão, no Tribunal de Justiça são necessários 3 desembargadores. Depois, os ministros vêm. 11 ministros em Brasília. Sabe por quê? Porque se houvesse só uma decisão unânime, nós não viveríamos uma burocracia. Nós estaríamos perdidos. Então, o que acontece? Existem níveis de entendimento. Existe o entendimento do conselho, que é respeitado porque direciona a classe, e pode ser discutido por conta da burocracia e autonomia jurídica. Vamos. Boa noite, professor. Parabéns aí pela explanação. Aí. Obrigado pela presença. Meu nome é Santos, sou corretor também de imóveis. A minha pergunta é sobre a comissão. Né? Um cliente me procurou, ele adquiriu uma unidade, né, através de um lançamento, tá? Estava em construção. Então, a pessoa que atendeu ele, né, no estande de venda, mostrou a tabela, né, o preço, ele aceitou, foi feito o contrato, né, de compromisso de compra e venda, mas só que na hora de fazer o pagamento do valor, ele teve que fazer vários cheques. Então, ele pagou um cheque que era referente a uma comissão da imobiliária. Ele pagou um outro cheque que era referente ao gerente que estava ali atendendo. Ele fez outro cheque que era referente ao corretor que atendeu. E fez vários cheques que era para a construtora. Tudo isso ele pegou recibo e estava declarado nesse contrato. Eu pergunto, é legal essa operação? Deveria a ele pagar dessa forma? Se houver consensualidade, ele aceitou, ele emitiu o cheque, ele era o emitente do cheque. Nem estava endossando nada, ele utilizou titular, eu creio que sim, titular do cheque, ou houve um endosso em preto, tinha autonomia para utilizar o título de crédito, o cheque. Então, se houve essa avença, não há problema. Desde que não atinja direitos absolutos, garantias fundamentais, não há problema, porque a lei, como eu disse, lá o teor dos artigos 727, ele dá autonomia, inclusive, para as partes avançarem, desde que não atinja direito líquido e certo. Então, não vejo problema. Se, depois dessa negociação, houver algum prejuízo, seja para o adquirente, para o comitente, seja para qualquer parte interessada, aí eu vejo nulidade. Entendeu? Pelo menos no primeiro momento, não há problema. Ok, obrigado e boa noite. Agradeço.